Meus amigos, uma boa noite. Estamos juntos mais uma vez para o estudo, do nosso Evangelho, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler um livro do Chico que se chama Perante Jesus. E o Chico vai nos passar alguns ensinamentos no que tange uma consciência cósmica que todos nós devemos ter. Ele aqui começa nos dizendo: quando o Evangelho vive somente em nossa cabeça, sofremos o perigo de queda nas discussões infindáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem a boa vizinhança. Vou repetir. Quando o Evangelho vive somente em nossa cabeça, ou seja, teoricamente, não na prática, sofremos o perigo de queda nas discussões infindáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem a boa vizinhança. Fica aí para a nossa reflexão. Agora ele vai falar sobre relações interplanetárias. Relações interplanetárias. Agora nós vamos partir para uma consciência cósmica nas nossas relações com os outros seres de outros planetas e a relação da Terra com outros planetas. Ele começa nos dizendo: o Espiritismo, renascença do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, o Espiritismo é a renascença do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falsos profetas nos induzem sutilmente o contrário desse valor, invertem o valor. Eles querem que nos fazer entender que o Evangelho surgiu do Espiritismo, e não é assim. Olha o que ele fala aqui, ó. O Espiritismo, renascença do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma doutrina racional, sem quistos dogmáticos, que lhes deforme o corpo de revelações simples e puras, brilhando por luminoso caminho de aperfeiçoamento das almas e assimilando, sem resistência, todas as conquistas filosóficas e científicas da humanidade. Olha que ensinamento maravilhoso, de Emmanuel. Vou repetir. O Espiritismo, renascença do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma doutrina racional, sem quistos dogmáticos, que lhes deformem o corpo de revelações simples e puras, brilhando por luminoso caminho de aperfeiçoamento das almas, tá vendo? E assimilando sem resistências todas as conquistas filosóficas e científicas da humanidade. Outro ensinamento. No campo de nossos postulados, reconhecemos a Terra como singelo degrau evolutivo no sistema solar em que nos integramos. Vou repetir. No campo de nossos postulados, reconhecemos a Terra, isso aí é Emmanuel falando, reconhecemos a Terra como singelo degrau, é um singelo degrau evolutivo no sistema solar em que nos integramos. Nosso precioso domicílio cósmico, nosso precioso domicílio cósmico, ou seja, e ele esqueceu de falar aqui, temporário. Estamos aqui por breve tempo. Então, no campo dos nossos postulados, ou seja, dos nossos aprendizados, reconhecemos a Terra como singelo degrau evolutivo no sistema solar em que nos integramos. Nosso precioso domicílio cósmico, que, por sua vez, empalidece, quase insignificante, quando confrontado
com os largos domínios do universo, além da galáxia em que a vida infinita nos situa o aprendizado. Então, isso seria mais ou menos assim. A Terra é comparada à cabecinha de um alfinete, ou seja, um ponto em relação ao universo. Não é? Se a gente pegar uma cabecinha de alfinete e colocar ela aqui, a gente se afastar, se a gente se afastar 10 metros, não enxerga mais. É a Terra, um ponto insignificante no universo. E é ali que a gente reside. E é nesse local que nós estamos, temporariamente. E Emmanuel continua: não ignoramos, assim, que outros mundos exameiam no espaço, revelando a sabedoria do Criador, e que outras humanidades evoluem no rumo da perfeição, qual acontece conosco, através do trabalho e da experiência. Que interessante, né? Então, existem uma infinidade de outros mundos, não é, que ele fala aqui, que estão no mesmo processo evolutivo que nós. Vou repetir o que Emmanuel fala: não ignoramos, assim, que outros mundos, outras cabecinhas de alfinete, outros planetas até bilhões de vezes maior que essa cabecinha de alfinete, que é a Terra. Não ignoramos, assim, que outros mundos exameiam no espaço, revelando a sabedoria do Criador, e que outras humanidades evoluem no rumo da perfeição, como nós, qual acontece conosco, tá vendo? Através do trabalho e da experiência. Aí ele continua com outro ensinamento: semelhantes conclusões, a nosso ver, todavia, agravam as nossas responsabilidades no serviço que devemos ao mundo, porque qualquer conquista da Terra no campo das relações interplanetárias não modificaria o quadro inquietante de nossas necessidades morais. Então, por mais que a Terra evolua, isso não vai mudar as nossas necessidades, não é? De nossa transformação moral para nos tornarmos melhores. Não muda nada. Ele fala: junto ao qual nos compete o incessante esforço. Nos compete o incessante esforço de educação, da nossa moralização, da nossa civilização, para que se identifiquem e aperfeiçoem as relações espirituais entre a plenitude do Cristo e a carência dos homens. Está vendo? Então, é necessário que nós evoluamos nos nossos relacionamentos, não é? Para que se aperfeiçoem as relações espirituais entre nós e o Cristo. É necessário que vivamos em paz e em harmonia, sem brigas, sem guerras. Outro ensinamento, ele fala: cabe-nos tão somente por agora, a vós outros e a nós, trabalhadores, encarnados e desencarnados, o árduo ministério de nossa própria reforma íntima, com o bem infatigável aos nossos semelhantes, nos padrões de Jesus, a fim de que o reino do amor se estabeleça na terra, habilitando-nos a comunhão com os planos superiores. Ficou aí o recado, eu vou repetir, porque esse ensinamento que Emmanuel está nos passando, ele tem que entrar no íntimo do nosso mais íntimo, porque é a nossa felicidade está em jogo. Então eu vou repetir para que isso não fique apenas na teoria, mas na prática. Então ele fala: cabe-nos tão somente por agora a vós outros e a nós. Então ele também, o próprio Emmanuel, se coloca na condição de necessitado também. Então ele fala: cabe-nos tão somente por agora a vós outros e a nós, trabalhadores, encarnados e desencarnados, o árduo ministério de nossa própria transformação moral, com o bem infatigável, pessoal, aos nossos semelhantes.
nos padrões de Jesus, a fim de que o reino do amor se estabeleça na terra, habilitando-nos a comunhão com os planos superiores. Só dessa forma estaremos aptos à comunhão com os nossos irmãos de outros planetas. Quando nos realizarmos o trabalho de nossa transformação oral, entrando em comunhão de pensamento e de sentimentos com os mensageiros de Jesus. O outro ensinamento, ele fala desse modo, segundo cremos, qualquer manifestação próxima ou remota dos habitantes de outros planetas em nosso globo não pode alterar-nos o esquema de trabalho, de vez que a nossa missão é estritamente espiritual. A nossa missão é estritamente, especificamente, então somente espiritual, não é material. Da Terra não se leva nada. Quando retornarmos para o nosso verdadeiro local de origem, que é o universo, pois Jesus e Deus nos criou lá no universo. Lá é o nosso verdadeiro local de origem, é para lá que nós retornaremos. Aí ele fala, não obstante abranger, como é justo, qualquer estudo digno em torno de problemas que nos virão a marcha. E ele continua no ensinamento, somos operário do Cristo, colaborando na edificação do mundo novo, a começar pelo aprimoramento de nós mesmos, sob a inspiração do Cristo, nosso divino mestre. Meu Deus, que ensinamento maravilhoso, viu? Ele continua, essa é a nossa felicidade maior. Não seria, pois, razoável desertar do nosso setor de ação edificante para substituir astrônomos e estadistas na esfera de observação e de luta que se lhes descerra a inteligência na ordem material. Vou repetir essa parte. Essa é a nossa felicidade maior. Não seria, pois, razoável desertar do nosso setor de ação edificante para substituir astrônomos e estadistas na esfera de observação e de luta que se lhes descerra a inteligência na ordem material. Estejamos firmes na obra silenciosa e redentora que nos cabe realizar sob a égide do Senhor, porque de outro modo estaríamos menosprezando os talentos da oportunidade de nossa cooperação no Evangelho, convertendo o santuário de nossos princípios em mais um dos pontos conturbados de conflito humano, dentro dos quais a indagação, muitas vezes desorientada e insensata, reclama a luz da verdade, sem o concurso do tempo, através da perturbação do estardalhaço sem razão de ser. Quando palpita, entretanto, em nosso coração o Evangelho, renova-nos a vida, brilha dentro de nós, por abençoada estrela de compreensão e misericórdia. Ficou aí, portanto, esse ensinamento maravilhoso de Emmanuel. Uma boa noite para todos, que Jesus nos